Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do Health Nova Hub, e eu estou hoje aqui com o Paulo Hades, que é CTO e founder da Interopera, e a Sônia Poloni, que é Marketing e Sales Executive da Interopera. Em primeiro lugar, muito obrigado, né? Muito bom tê-los aqui conosco nesse começo de 2022, um ano que certamente a interoperabilidade vai ter um papel cada vez mais expressivo no avanço das instituições de saúde, né? Paulo, começando a nossa conversa, fala um pouco do que é a Interopera, o que a empresa de vocês faz. Muito obrigado pelo convite, Fernando, Sônia. A Interopera é uma empresa que nasceu da necessidade iminente, né, principalmente da integração e da interoperabilidade de dados. Então, ela teve, ao início, como missão, apoiar instituições médicas e players na definição de conjuntos mínimos de dados para que essa troca eletrônica da informação pudesse acontecer. Ao longo dos anos, a gente vem se destacando por ter formado muitos profissionais, profissionais que eu digo na área técnica, na área prática de desenvolvimento e na utilização dos padrões HL7. São padrões estipulados por portaria, como a 2073 do Ministério da Saúde, onde todos os players precisam adequar os seus sistemas para que a gente possa realmente alcançar algum nível de interoperabilidade. Hoje a gente encontra muita integração, mas a interoperabilidade ainda é um objetivo que a gente galga e que espero que um futuro próximo, aí, com a chegada da RNDS, da Rede Nacional de Dados de Saúde, a gente consiga realmente criar um modelo de informação, um modelo de dados, que todos os players possam se apoiar e, sem grandes dificuldades, realmente adaptarem os seus sistemas para que a gente promova uma melhor jornada e experiência do paciente. Perfeito, perfeito. E eu acho que você já abordou alguns pontos, mas assim, acho que valeria a pena destacar qual que é a importância da interoperabilidade e por que é tão desafiador, né, para as instituições de saúde, não só para as instituições, mas também, né, que a gente sabe que basicamente os equipamentos têm que se converter, prontuário eletrônico, com os monitores, né? Saúde é uma área que gera muitos dados, e uma das situações que eu estava, né, que vocês atuam é justamente você que não tenha que ter lá o profissional, o técnico ou enfermeiro pegando a frequência cardíaca, a pressão do paciente manualmente, né? Então a gente tem um potencial de geração de valor e até trazer mais segurança para o paciente, né? Então, na sua visão, qual que é a importância e os desafios para que isso possa acontecer? Fernando, eu vou destacar primeiro o desafio, né? O que é dado estratégico para uma instituição pode não ser para outra, então a gente não tem consenso para construir um conjunto mínimo de dados. Quando a gente fala dessa simbiose, que é hoje a conectividade de medical devices a sistemas para produzir insights, outputs para serem utilizados por humanos, a gente está bem avançado. A gente tem hoje condições de fazer a extração, a coleta de dados em diferentes formatos, tá? Porque quando a gente fala de um padrão HL7, ele é muito flexível na implementação, então o fabricante A implementa de um jeito, o fabricante B de outro, e a gente não chega no nível de interoperabilidade que nós precisamos. A gente sempre tem que colocar algo no meio para poder fazer a conversão desse dado para o formato esperado pelo sistema de destino. Voltando um pouquinho atrás, com a chegada da RNDS, eu espero que isso mude, porque ela é o órgão, a entidade máxima que vai nos dizer, olha, o conjunto mínimo de dados que você precisa para determinada situação é X, ou é Y, ou é Z. Porque hoje o que a gente vê no mercado é cada um fazendo do seu jeito. E no final das contas, ninguém vai falar com ninguém se não tiver um tradutor ali no meio. E a interoperabilidade ela não é isso. A interoperabilidade é livre de tradutor. A gente implementa padrões como o HL Certifier, muito bem utilizado globalmente. O Brasil agora também, pela RNDS, para os laboratórios, implementou um conjunto muito bom, modelo de informação muito bom para resultado COVID. A gente veio utilizando muitos desses recursos que a RNDS disponibilizou em outros projetos, justamente porque a ideia é essa, interoperabilidade, não é reconstruir a roda, é ter que construir somente o que não existe. O que a gente puder aproveitar, nós vamos aproveitar para acelerar.
mas ainda é um trabalho muito longo, mesmo porque a terminologia clínica ela é muito variável entre regiões, né? A gente tem os jargões, os sinônimos, né? Os termos preferidos de cada médico em cada região, né? Então, esse é um mapeamento complexo de ser feito. E outra, a gente ainda trabalha com inúmeras tabelas, tanto no público quanto no privado, né? Esse também é um grande dificultador. Né? Quer Mas dizer, os benefícios... uma tabela, quer dizer, eu não sei exatamente o que aquele termo se refere, né? Pois é. A gente tem que ter um servidor, né, de terminologia, onde eu pegue lá, por exemplo, o CID-10 ou o CID-11, que está para entrar aí agora, mapeie tudo isso para o SNOMED, né, que é uma terminologia globalmente utilizada. Né? Da mesma forma, para o laboratório, um LOINC ou um MEDRA. Né? E esse é um trabalho que são poucos os profissionais capacitados de fazer, que a gente ainda tem no Brasil, porque tem que ser um médico para fazer isso, não adianta pegar um cara de TI para fazer. Né? E a gente, na nossa formação acadêmica, a gente ainda não tem aquele médico programador. São poucos os médicos, né, que se destacam como profissionais da área clínica e também da área de TI. A gente pode até encontrar médicos dentro de hospitais fazendo o papel de gerente ou diretor de serviços. Mas raramente a gente consegue um médico que tenha a visão de um arquiteto de software, né? Que tenha a visão de um programador. Né? Então, a gente ainda está em um momento de amadurecimento. A gente vê isso bastante dentro dos projetos de integração de medical devices que a gente conduz. Né? Por maior que seja o cliente, muitas vezes a equipe de profissional que está ali, ela não teve um preparo para assumir aquele projeto. Né? Então, ela entra em projetos de integração completamente mal informadas. Né? Elas têm uma expectativa de caminhar para esse projeto e depois elas acabam se frustrando porque eles não têm maturidade ainda nesse processo. Então, a gente enfrenta facetas, né? Como, por exemplo, reeducar e transformar processos, né? Aliado aos desafios da implantação. Mas o objetivo final, e bem entendido, principalmente dentro dos centros cirúrgicos, é que o trabalho desgastante de ficar coletando dado ou ficar registrando dado, ele foi eliminado. Né? Então, esse ponto de estresse para o profissional de saúde, a gente consegue eliminar tanto dentro da UTI, tanto dentro do centro cirúrgico ou qualquer outra ala do hospital, fazendo com que isso seja transportado direto para uma plataforma de analytics ou simplesmente para se registrar no prontuário eletrônico. Isso de forma pontual, né? A gente tem o prontuário eletrônico como um livro retrospectivo. Né? A gente pode transformar esse prontuário eletrônico em algo proativo. Eu espero que essa geração de prontuários aconteça em breve no Brasil. Perfeito, não, perfeito. Agora, fazendo uma pergunta para a Sônia, voltando nesse ponto, quer dizer, Sônia, a interoperabilidade tem muito a ver com a automação, né, das informações em saúde. E uma das questões que a gente estava conversando é que, assim, a gente tem uma realidade dos hospitais que ainda é bastante analógica, né, inclusive na coleta de dados. E isso a gente está agora em 2022, assim, e realmente, assim, isso é uma demanda que você vê que tem que os gestores, não só de hospital, mas da área da saúde, quer dizer, entendem que realmente esse primeiro passo rumo à interoperabilidade não é inadiável, quer dizer, que tem a ver com segurança do paciente. Como é que é isso do ponto de vista de quem está contratando ou já contratou a solução? Boa pergunta, Fernando. Como você bem colocou, né, tem a ver com segurança do paciente, com qualidade assistencial. Porque quando você... E hoje já existe... Eles entendem que já existe tecnologia disponível que permita essa automação, tanto no âmbito da UTI, quanto no centro cirúrgico, né? Então, você tirar o profissional de saúde, né, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem que seja, de uma atividade manual, de uma atividade operacional, né, em que implica hoje ele fazer coletas manuais, né, leito a leito, e depois o input manual dessas informações no prontuário eletrônico para cumprir ali uma premissa regulatória,
né, onde o hospital ele precisa ter o histórico dos dados clínicos do paciente, quando você tira ele de uma atividade como essa, que é uma atividade administrativa e operacional, ele fica livre para se dedicar à questão assistencial, propriamente, ao cuidado, né? Que é a premissa do trabalho dele e da missão da instituição de saúde, né? Então, eles entendem, felizmente, a gente tem percebido que o mercado está amadurecendo, a gente realmente percebe essa evolução, né? A gente ainda, nem todos ainda têm uma concepção do que a interoperabilidade ou do que a internet, né, das coisas médicas, né, que virou um jargão, mas é fato, cada vez mais vai se tornar uma realidade no ambiente hospitalar, e tem tudo a ver com o trabalho que a Interopera desenvolve, que é fazer esse medical devices, né, integration, ou seja, a integração dos equipamentos médicos com os sistemas de apoio à decisão clínica e com o prontuário eletrônico do paciente, né? Tanto como eu comentei, na UTI, quanto no centro cirúrgico. Então, assim, a gente percebe esse amadurecimento, essa evolução. Antes, antes era era difícil tangibilizar. Hoje não, hoje a gente já tem vários projetos implementados, vários cases, então fica mais fácil tangibilizar. E, sem dúvida, que eles, quando você explica, né, do que se trata e por que isso vem ao encontro de oferecer uma melhora na qualidade assistencial e uma melhora também da segurança do paciente, porque você tem ali a coleta automatizada e o registro desses dados clínicos também sendo feitos de forma automatizada no prontuário eletrônico, você elimina uma série de problemas que você pode ter quando a coleta se dá manualmente, né? Erro, falha humana, erro de digitação, fadiga, e por aí vai, judicialização. Então, assim, a gente está muito, muito, muito confiante de que cada vez mais as instituições dos hospitais, sobretudo, vão buscar esse tipo de solução para automatizar cada vez mais informações, atividades ainda manuais. E não só na área administrativa, mas também levando isso para o centro cirúrgico, para o CTI. Enfim, faz todo sentido quando você pensa em automação, em otimização, né, em escala. Perfeito. Não, um segurança, né? Acho que isso é... Paulo, a gente, né, felizmente já passamos por um momento mais grave da Covid, mas que gerou um estresse enorme no sistema hospitalar, aonde, né, realmente você vê que esse tipo de solução, né, ter a coleta automática é fundamental, né, para você ter a questão. Mas eu queria que você... E aí, eu acho que, se de um lado a interoperabilidade fica evidente a necessidade, né, eu acho que isso... E uma das questões que você estava me falando, quer dizer, você começou como consultor e o mercado, né, pediu para vocês soluções. A minha pergunta é: o que o mercado está demandando de vocês, ou qual é a visão de futuro de vocês de próximas soluções, as próximas fronteiras, mas não teóricas, mas que o mercado já está pronto para né, implementar? Então, Fernando, o momento pandêmico ele foi muito positivo, né, para acelerar um trabalho que a gente vinha fazendo há anos, que era justamente esse: convencer o gestor hospitalar de que a integração de medical devices é um excelente investimento. Se a gente olhar, por exemplo, para um centro cirúrgico que não tem automação e não tem um registro da ficha eletrônica, esse gestor não faz gestão do centro cirúrgico. Quando você coloca uma ferramenta de coleta automatizada de dados, onde você tem o consumo de gases medicinais do paciente, o tempo de uso de sala, o tempo de recuperação, as medicações que foram aplicadas, aí você passa a ter gerência e controle sobre um centro de custos de resultado, que é o centro cirúrgico, como também isso se aplica ao UTI. Então, até o momento pandêmico, eu tinha que me esforçar muito para conseguir engajar um projeto de medical device ou de integração.
Entramos no momento pandêmico, a situação mudou. Por quê? Cara, preciso tirar o meu profissional da área de contaminação, espelhar dados e trabalhar esses dados para melhorar protocolos. Então, começamos com o primeiro desafio, dentro de um grupo de referência, fazendo integração de respiradores. Foram cerca de 80 respiradores. Então, levamos isso para fora da área contaminada, esses dados para aqui. Tentar se eliminar o máximo possível de contágio. A Sônia, na fala dela, esqueceu de um ponto importante, né? Porque o profissional coleta o dado ali na fichinha, 30, 40 leitos. Aí, em muitos hospitais, você não tem uma máquina para cada um desse profissional de saúde. Então, ele pega no corredorzinho uma fila e fica esperando para digitar esse dado. Quando esse dado chega, ele já não é mais um dado com acurácia. Ele é um dado do passado. Com a automação, a gente tem isso em real time, se não em real time, em near time. Então, a gente pode proporcionar sistemas baseados em IA, que digam para o profissional, seja da UTI do centro cirúrgico, olha, o paciente vai entrar em hipotensão, olha, o paciente vai parar, olha, a bomba de infusão ela está numa taxa muito alta. Então, a gente hoje tem condições de fazer o cruzamento desses dados, porque um outro grande problema, a gente só tem problema na saúde, né, Fernando? Um outro grande problema do profissional de saúde também é a fadiga de alarme. Todos os medical devices foram projetados para trabalhar de forma individual, produzindo os seus próprios alarmes. Então, o monitor multiparâmetros do paciente, ele vai alarmar, cara, porque ele não sabe que, de repente, um médico administrou uma droga que era esperada essa reação. Com essa integração desse universo de equipamentos e esses dados chegando de todas as fontes, a gente é capaz de harmonizar isso e reduzir esse número de falso positivo e a fadiga de alarme. E ainda construir novos protocolos. A gente tem aí participado de muitos encontros das sociedades brasileiras de terapia intensiva, e mesmo aí de empresas especialistas em ciência de dados, e fica evidente que a falta de dados gerados por respiradores, principalmente, eles impactam diretamente na construção de novos protocolos. A gente hoje, Fernando, eu converso com bastante médico, eu não sou médico, tá? Mas tenho um bom relacionamento, então eu ouço muito a dor deles, e eu ouvi de muitos que, poxa, a gente não tem um estudo realmente evidenciado de que tipo de paciente foi beneficiado com a ventilação mecânica, que tipo de paciente foi prejudicado. Eu cheguei a ouvir de alguns médicos, durante o momento crítico da pandemia, de que existiam pacientes que precisavam agonizar para reagir. Isso, como um cidadão, como alguém fora da área médica, me chamou a atenção. Eu falei, caramba, será que a gente está fazendo tudo errado? Qual é o caminho certo a seguir? Se nem mais o próprio profissional de saúde está seguro do que ele está fazendo. Então, faltam dados, faltam estudos em diversas áreas para a gente aprimorar protocolos de sepse, protocolos de ventilação mecânica. E a Interopera ela vem justamente para romper esses silos. Porque eu enxergo assim, cada medical device produzindo o seu dado e represando aquele dado ali. Ele fica represado ali. Ele é utilizado pelo profissional beira-leito, naquele pequeno instante. Mas, cara, dentro de uma UTI, você não tem um cuidador que fica olhando para esses dados o tempo todo. Você não tem isso dentro. No centro cirúrgico é diferente. Você tem um anestesista que é o anjo da guarda do paciente e do cirurgião. Porque se o cirurgião cometer um erro, o anestesista está ali para tentar ajudar. Então, quer dizer, eu vejo o papel do anestesista hoje como muito importante. E há tempos atrás eu nem sabia que o anestesista era médico, Fernando. Eu já fiz várias cirurgias, eu não sei o nome de nenhum anestesista. Hoje isso está se ressignificando, graças ao trabalho da Anestec, da Antiógenes, como também dentro das UTIs. A gente hoje procura
extrair esses dados para que, no próximo passo, nós consigamos realmente cruzar todas essas informações e entregar insights para a medicina intensiva. Então, a Interopera, ela praticamente ela é uma petrolífera, né, que colhe o óleo bruto, distribui isso para as refinadoras, né, e as refinadoras vão entregar isso para os consumidores. Então, basicamente, é essa a minha visão da Interopera. Um trabalho bastante difícil, né, porque são centenas de fabricantes, com milhares de modelos de equipamentos, são centenas de prontuários eletrônicos, e cada um em um nível de maturidade. Alguns muito fácil de conversar sobre integração, outros muito difícil, né, com discursos públicos apontando os benefícios da interoperabilidade, mas veladamente construindo barreiras para que isso aconteça. Então, a gente aqui, como desbravador, pioneiros, né? A gente ainda tem muito o que aculturar, né? A gente precisa de muito apoio, né? E muita credibilidade dos resultados que a gente está gerando nas instituições que nós temos, né? Porque ainda existe, falando bem a dizer, pouca evidência do benefício de tanto dado. Então, a gente ainda tem aí um trabalho de médio e longo prazo e um mercado muito grande a ser explorado. Perfeito. Interessante. Do nosso lado, eu acho que a gente tem visto, né? Eu acho que a gente vai conversar com vocês. Eu acho que o que a gente tem visto, de um modo geral, é uma revolução também na prática de saúde populacional globalmente no Brasil. Quer dizer, eu acho que tem uma questão que claro que é importante olhar individualmente para o paciente, mas também a gente precisa saber fazer a gestão de saúde através desses dados agregados, né? Entender as tendências e ter tecnologia para isso. Eu acho que isso passa por barreiras culturais. Eu acho que, né, esse exemplo da terapia intensiva é super importante, que você fala assim, só de ventilador. Certamente tem clientes de vocês que tem no mesmo ambiente, né, às vezes 3, 4 fornecedores diferentes, às vezes tem mais, né, 7 ou 8 modelos diferentes. Isso faz parte da realidade, quer dizer, de fato, é um nível de complexidade muito alto, né, de fazer essa interoperar ou fazer de fato ter uma comunicação e uma integração de dados e, no final do dia, gerar valor, né? Que eu acho que isso é importante. Mas uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: para o gestor agora, vocês conseguem falar, olha, fazer isso, a gente consegue demonstrar claramente um retorno de investimento, ou isso aqui é algo que tem que ser feito, mas não retorna investimento, ou hoje dá para falar claramente, olha, isso aqui é algo que, fazendo dessa forma, a gente consegue enxergar um retorno de investimento? Você quer responder, Sônia? Ótima pergunta, Fernando. Acho que a gente pode se complementar, né? Sim, a resposta é sim, a gente já consegue demonstrar esse ROI, esse retorno do investimento, de algumas formas, né? Existem alguns retornos que a gente consegue mais quantitativos, né? E outros mais qualitativos, né? Um deles, como eu comentei, é liberar o profissional de saúde para o cuidado, para atividades mais nobres, ligadas à área afim, né? Ao core, que é o assistencial, né? Mas sim, hoje a gente já tem as instituições mais maduras, né? Quando chega para a gente uma demanda, porque a gente tem hoje duas, e aí só para eu fazer um parênteses aqui, a gente tem hoje duas soluções que são carro-chefes na Interopera, né? Uma que é a UTI On, que é a UTI conectada, onde a gente pega, como o Paulo comentou, todos os equipamentos médicos, os medical devices, e integra isso com um prontuário eletrônico ou com algum outro sistema de apoio à decisão clínica de dados estruturados, né? E o Ciro-On, que é o mesmo conceito, só que para o centro cirúrgico, e aí a gente tem uma parceria muito, muito bacana com o pessoal da Nestec, né, dentro do conceito do anestesia sem papel,
enfim. E sim, quando a instituição nos procura, a gente percebe que ela já está num nível de entendimento e de esclarecimento, né, que permite que ela já entenda qual é o retorno do investimento que ela vai fazer nessa integração, né, dessas áreas críticas da instituição. Quando não, a gente explica e expõe todos os pontos, os ganhos, né? E ela, ao final, ela acaba entendendo que aquilo é benéfico, é vantajoso e faz todo sentido, pensando na qualidade assistencial e novamente, na segurança do paciente, porque é o que a gente costuma dizer aqui, a tecnologia é meio e não é fim. O fim continua sendo salvar vidas, o fim continua sendo, né, o cuidado com a saúde, né? Aí, Paulo, fica à vontade para complementar. O esperado do familiar que leva o paciente para o hospital é ter ele de volta em casa, né? E o que eu vejo é assim, tá, Fernando? Basicamente, todo o gestor hospitalar hoje precisa otimizar processo, porque ele tem que fazer mais com menos. E a única forma de você fazer isso é com automação, dando agilidade, tendo acurácia e o dado na mão para que você possa tomar decisões de forma rápida. Eu atuei dentro do cenário da gestão pública de saúde. Muito difícil uma tomada de decisão certeira, baseada em dados retrospectivos. A epidemiologia é muito importante, você estava falando de saúde populacional. Hoje a gente precisa também construir quais são as determinantes sociais para que realmente tenha embasamento para a saúde populacional e, quem sabe, também, no próximo passo, a gente tem a medicina de precisão. Hoje muito se fala em saúde baseada em valor, em performance, mas ainda nos falta construir esse conjunto de dados que seja compartilhado com todos, né? Que não só os grandes players, né, os poderosos, consigam construir os seus modelos de informação. Né? A gente precisa ter um olhar também para o Sistema Único de Saúde Público. Né? A população que está ali embaixo, cara, ela não tem culpa do que da má decisão que está sendo tomada no topo da pirâmide. Né? Qualquer decisão que se tome ali, quem sofre é o povo lá embaixo. Né? Então, eu acho que, como eu escrevi ontem em uma publicação no LinkedIn, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Só que a gente não está sabendo usar a faca para porcionar o queijo para todos. Né? A gente continua com muitas tecnologias disruptivas, cara, uma visão de futuro fantástica, falando de metaverso, enfim, mas os problemas continuam os mesmos, né? O acesso à saúde, o acesso ao tratamento, o acesso à medicação, né? Isso não é a área assistencial que resolve, né? Isso é gerência, é planejamento, é mudança, é otimização de processos, né? Então, eu acho que aí o gestor que tem uma visão de futuro bacana, que está alinhado com os objetivos da saúde 5.0, ele está buscando conectividade, sim. Né? Saúde 4.0 a gente atingiu sistemas e pessoas. Né? Saúde 5.0 eu entendo que a gente vai agregar as máquinas. Né? E não só os medical devices. Né? A gente fala de wearables, enfim, toda essa gama de sensores que estão gerando dados, né, e que acabam ficando perdidos, a bem dizer, né, Fernando? Porque isso está indo, por exemplo, para uma plataforma proprietária de uma grande corporação, só ele está analisando o dado, o comportamento daquele público, para que ele construa produtos, para ele monetizar ainda mais. Né? O nosso olhar para a saúde não. É construir algo onde nós possamos realmente atingir o coletivo. Né? Poder oferecer para a saúde pública as mesmas condições que o setor privado tem, as mesmas tecnologias. Né? A gente percebe, cara, que a integração, né, a adoção de novas tecnologias pelo Sistema Único de Saúde Público no Brasil é muito lento. E ainda existe o UBS, ainda existe UPA que não tem prontuário eletrônico. Né? Que o cara não tem internet nem para usar o e-Suspec. Para ele fazer a transmissão de arquivo, ele tem que ir na Secretaria de Saúde.
né? Ele não tem dentro da unidade dele conectividade. Então, a gente tem aí uma barreira de infraestrutura, que a gente precisa consolidar também. Eu espero que com a chegada do 5G, realmente a gente vença isso. E, basicamente, é isso, Fernando. O que eu vejo é o gestor que não otimizar processo, perdendo a cadeira dele para aquele que já se antenou que o dado é o petróleo, é o que ele precisa para ele poder fazer uma gestão mais eficiente, com melhor controle e para ações mais rápidas. Porque tudo está mudando muito rápido. A gente tinha a pandemia da Covid, agora a gente tem a pandemia do H3N2 dentro da pandemia da Covid. E assim, me parece que isso não acaba mais, né? A gente vai ter endemias e endemias porque esses vírus estão mutando, né? Quando a gente descobre algo sobre um, aparece outro. Então, a coleta de dados automatizada, ela é irreversível. Pode demorar um pouco até a gente ter uma escalada real de mercado, mas que ela acontece, ela acontece. Perfeito. Não, acho que faz total sentido. Só para fechar, eu acho que um ponto relevante é a questão da cibersegurança. Como é que vocês veem essa questão, né? Porque é isso, no final do dia, a interoperabilidade é super importante, a gente tem esse risco de cibersegurança, como trazer como trazer risco, trazer segurança para esse processo, que é um processo irreversível, importante, fundamental. Fernando, bem resumido, tá? Tecnologia nós temos. O que falta é educação, né, para os nossos colaboradores, como para nós também, né? Porque muitas vezes recebemos links que sabemos que não podemos clicar e clicamos. É assim. Ou seja, a Interopera tem que ter um braço de educação, é isso, né? Não só. Sempre, Fernando. O carro-chefe da Interopera sempre foi a área de educação. Legal. Por quê? O diretor de tecnologia, por exemplo, de muitas multinacionais, como eu tenho cursos que não são obrigatórios você fazer os exercícios, porque eu quero atingir o máximo de pessoas possível, desde o executivo, do modelador, do programador, do médico, do dentista. O que eu quero, a mensagem que nós queremos passar para eles é da importância, da relevância e de como nós conseguimos atingir o objetivo final, que é a interoperabilidade. E esse público nos procura para treinamento justamente para quê? Para que ele possa, em um momento de contratação de serviços, debater com o fornecedor e não ser enrolado. Porque se a gente voltar 5, 6, 8 anos atrás, já se falava de integração e interoperabilidade. Foram vendidos projetos de integração e interoperabilidade, isso eu estou falando na esfera estadual, que nunca foram concluídos e entregues, principalmente dentro da área laboratorial. Então, é muito importante, quando a gente pega uma equipe hospitalar que vem crua, que a gente percebe que é crua, a primeira orientação, ou a gente dá uma inscrição para a nossa oficina de interoperabilidade, ou a gente orienta que ele capacite a equipe de profissionais técnicos para que a gente tenha um diálogo mais dinâmico, para que a gente esteja na mesma página. E é muito mais fácil você conversar com alguém que já tem pelo menos uma introdução no assunto do que alguém que vem cru com os 2 pés atrás, desconfiando de tudo. Porque nessa nossa área, Fernando, a evidência é o que nos motiva a decidir. Excelente. Muito obrigado pela excelente entrevista, Paulo, Sônia, né? Tenho certeza que quem for nos assistir vai curtir. Eu acho que só a gente que agradece, Fernando, o espaço, o convite. É sempre um prazer debater sobre inovação e evolução na saúde com você. Muito obrigado. Eu convido vocês para seguirem o Paulo Hades e a Sônia Poloni no LinkedIn e também curtirem a Interopera no LinkedIn. Qual que é o site da Interopera? www.interopera.com.br. Muito bacana. Só vamos fazer aqui a nossa foto final. Muito obrigado a Paulo, Sônia e a Interopera. A gente que agradece. Um abraço a todos. Um grande abraço, um feliz 22.